Portugal, um paraíso para os turistas e um inferno para quem vive. Essa foi a frase que ecoava em todos os cantos de Lisboa em 2023, durante o protesto dos professores contra o Ministério da Educação. Atualmente, a cidade é um imã para visitantes e imigrantes, com seus 100 km² e mais de 509 mil habitantes. Dessa população total, mais de 300 mil são imigrantes. Surpreendentemente, no primeiro semestre de 2022, Portugal acolheu 133 mil novos imigrantes, um aumento de 22 mil em comparação com todo o ano de 2021. Somente em Lisboa, 78 mil são brasileiros. Essa onda migratória é resultado das políticas amigáveis do governo, que simplificaram vistos para emprego e estudantes. Isso posicionou Portugal, particularmente Lisboa, como um destino certeiro. A cidade foi o destino internacional mais procurado pelos brasileiros em 2021, só que a capital portuguesa também foi considerada a terceira cidade mais cara do mundo. De acordo com um estudo da seguradora britânica Sea Landlords, somando os valores de aluguel, salário e custo de vida, o saldo foi negativo em 1.149 euros, tornando impossível sobreviver ganhando apenas um salário médio. Lisboa se destaca pelo seu clima agradável, qualidade na educação, sistema de saúde e hospitalidade. Contudo, o sucesso trouxe desafios. A demanda por moradia superou a oferta, elevando os aluguéis. Muitos agora veem que viver em Lisboa não é tão perfeito quanto imaginavam ou falavam por aí. Consequentemente, muitos portugueses se sentem deslocados da sua própria capital, e os imigrantes estão repensando a sua decisão. Lisboa agora está se tornando uma grande metrópole que muitos buscam escapar. E neste vídeo vamos entender o que torna a cidade tão atrativa, quais são os desafios que ela enfrenta agora e se esses problemas podem decretar o declínio de Lisboa. Lisboa, a capital radiante de Portugal, e também um destino dos sonhos de não só dos brasileiros, mas de pessoas do mundo todo, sendo alvo de admiração global. Seu clima ensolarado, gente acolhedora, praias lindas e uma riqueza histórica fazem parte de um destino certeiro para muitas pessoas. Ela consegue equilibrar perfeitamente a cultura e a natureza, sem abrir mão da agitação urbana. E ainda tem uma das maiores vantagens, é uma das opções mais econômicas da Europa. Mas a magia de Lisboa vai muito além do turismo. A cidade tem sido vista como uma oportunidade de ouro para se viver. A qualidade de vida, a um preço mais acessível comparado com metrópoles como Nova York ou São Paulo, somado à excelência na educação, tornaram Portugal irresistível para muitos. A prova disso são dados da CNBC. Em 2021, Portugal tinha mais de 714 mil estrangeiros, representando 7% da população total. E dentro desse número, quase um terço são brasileiros, consolidando-se como a maior comunidade estrangeira no país. Entretanto, não são apenas os brasileiros que estão escolhendo Portugal. Americanos e cidadãos de outros países europeus também têm feito as malas em direção a Lisboa. Um dado surpreendente do The Wall Street Journal revela que o número de americanos em Portugal quase triplicou em uma década, totalizando cerca de 7 mil residentes. E qual a razão desse fluxo dos Estados Unidos? Muitos estão trocando o sonho americano pelo charme português, atraído pelo custo de vida mais em conta, saúde de qualidade, clima agradável e incentivos fiscais. Outro fator que potencializou ainda mais essa migração foi a paridade alcançada entre o dólar e o euro em 2022. Este equilíbrio financeiro beneficiou especialmente os nômades digitais, que são profissionais que trabalham remotamente e viram Lisboa como uma oportunidade de manter ou até mesmo elevar a sua qualidade de vida gastando bem menos. Porém, para algumas pessoas a cidade está longe de ser essa maravilha. Com tanta gente chegando, é claro que os problemas não demorariam para aparecer. Lisboa atualmente foi considerada a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. Mas como pode uma cidade que é reconhecida pelo seu custo de vida atrativo para os estrangeiros ser tão problemática para seus residentes locais? A realidade é que os estrangeiros chegam com moedas mais fortes, e Lisboa pode parecer um lugar acessível. Já as pessoas e os residentes que dependem dos salários locais estão se afogando em despesas. Um estudo mostra que após contabilizar o aluguel, o custo de vida e o salário médio local, um residente típico de Lisboa fica com um déficit mensal de aproximadamente 1.149 euros. O custo de vida elevado, principalmente em relação à habitação, está tornando insustentável a vida para muitos. Na busca por um teto, a prática de compartilhar moradia se tornou uma necessidade para a maioria, e não uma opção. Jovens profissionais e estudantes, e até mesmo famílias, se veem na posição de alugar os seus quartos em casas compartilhadas.
uma tentativa de equilibrar as finanças. Em muitos casos, isso também envolve abrir a mão da privacidade e do conforto. O salário baixo força as pessoas a precisarem morar longe da cidade, entrando naquela rotina estressante de acordar muito cedo, trabalhar e voltar para casa tarde da noite, acabando com a tão prometida qualidade de vida. Se você aceitar morar afastado, pagará valores entre 600 euros em um apartamento de 1 quarto e 1.100 euros em um apartamento de 3 quartos. No fim das contas, acaba não compensando muito, já que vai ter que morar muito longe do trabalho. Estrangeiros que se mudaram para Lisboa, em busca de uma vida melhor, muitas vezes encontram uma realidade bastante diferente. Não é raro encontrar relatos de brasileiros também que foram trabalhar e se depararam com essa dura realidade, sendo pressionados por salários insuficientes, aluguéis exorbitantes, infelizmente são cenas cada vez mais comuns. A busca por emprego em Lisboa também não é um passeio no parque. Mesmo com a economia emergente e oportunidades em alguns setores, a verdade é que muitas posições disponíveis são áreas de baixa remuneração, como turismo e serviços de limpeza. Para cargos mais qualificados, os obstáculos incluem a necessidade de reconhecimento de diplomas e a competição acirrada por vagas. A situação também se agrava para os brasileiros. Muitos têm buscado o programa de apoio ao retorno voluntário e reintegração, que ajuda imigrantes a retornarem para seus países de origem. Em 2020, quase 98% dos pedidos para esse programa vieram de brasileiros. Um indicativo claro que muitos encontraram dificuldades inesperadas. Enquanto Lisboa continua a ser vista como um destino atraente para muitos, a realidade é que a cidade está longe de ser o paraíso prometido para seus habitantes e imigrantes. A beleza da cidade e a sua rica história são indiscutíveis, mas a pressão econômica está criando desafios significativos para aqueles que sonham em chamar Lisboa de lar. Um dos principais problemas é a alta nos preços que está afetando diretamente os moradores locais. Muitos estão sendo deslocados por estrangeiros financeiramente mais poderosos, como os nômades digitais. E não é apenas Lisboa. Outras cidades portuguesas como Porto, Braga e Guimarães também sentem esse impacto. Para muitos jovens e estudantes de Lisboa, onde estão uma das melhores universidades do país, morar na cidade se tornou algo quase insustentável. Além disso, outro problema notável é a fuga das mentes brilhantes do país. Com salários abaixo da média e aluguéis exorbitantes, os jovens recém-formados estão migrando para outros países da Europa, buscando melhores condições e oportunidades para suas carreiras. O cenário resulta em um mercado português desprovido de talentos qualificados. Para contextualizar, algumas empresas em Portugal oferecem salários entre 3 e 5 mil euros por função, que em países como a Alemanha ou Suíça remuneram entre 20 e 25 mil euros mensais. Essa discrepância salarial é tão marcante que muitos jovens não pensam duas vezes antes de deixar a sua terra natal em busca de um futuro mais promissor. A pressão imobiliária em Lisboa também trouxe um aumento nos sentimentos xenofóbicos. Embora os portugueses em geral tenham uma visão favorável sobre os estrangeiros, a crescente pressão sobre os recursos da cidade tem aumentado as tensões. Essa xenofobia não é apenas percebida. As denúncias, por exemplo, tiveram um aumento de 433% contra brasileiros desde 2017. Economicamente, Portugal enfrenta desafios. O país tem uma alta incidência de empregos temporários. Muitos trabalhadores sobrevivem somente com um salário mínimo, e a formação educacional é a menor em comparação com outros países europeus. E para completar, a economia portuguesa pode ser afetada duramente por alguns fatores externos, como a recessão na zona do euro e os impactos da guerra da Ucrânia. Mas será que tudo isso pode decretar o fim de Lisboa? A resposta mais curta é que ainda é muito cedo para decretar isso. Um número crescente de brasileiros está trocando o caos urbano e a incerteza política atual por um novo recomeço em Portugal. Mas é crucial desmistificar a ideia que Lisboa é uma cidade perfeita para ficar rico. Se a intenção é migrar para Portugal com o sonho de juntar dinheiro rapidamente e então retornar para o país, é provável que encontre várias desilusões. Portugal, apesar dos seus números atrativos, não é um local ideal para quem busca grandes salários ou riqueza rápida. No entanto, para aqueles que querem um estilo de vida mais tranquilo, com um foco na qualidade de vida, segurança e bem-estar, o país tem muito para oferecer. Antes de fazer as malas, a chave do sucesso é a preparação e o planejamento. Investir o tempo em pesquisa e entender o mercado de trabalho, o custo de vida e as peculiaridades culturais, que são etapas essenciais. Além disso, montar um fundo de emergência é fundamental, pois em qualquer lugar do mundo, imprevistos acontecem. Em resumo, Lisboa tem um encanto único que a diferencia das outras capitais europeias. Porém, como qualquer metrópole global, enfrenta seus próprios desafios.
como o crescente custo de vida e escassez de habitação acessível. Se Portugal pudesse equilibrar essas questões, combinado com melhores salários, Lisboa estaria certamente mais próxima da perfeição. E por falar em perfeição, um país vizinho nosso está se tornando o país mais rico da América do Sul. Clique aí para entender melhor e não se esquece de se inscrever, viu? Até a próxima!